Olá, amigos do canal, tudo bom com vocês? Bom, gente, é impressionante como o tempo voa, não é verdade? Gente, já são 6 livros de colorir, né? E aí, eu quero mostrar pra vocês. Eu já mostrei, né, em lives, lá no Instagram, quando chegou. Mas aí eu percebi que aqui no canal eu não fiz nenhum vídeo mostrando e explicando exatamente como que funciona o meu novo livro de colorir. Bom, então a gente faz uma retrospectiva básica, né? A gente tem os Sentimentos, que foi o primeiro livro. Aqui tem até umas pinturas. A gente vê que eu fui evoluindo tanto na ilustração como na pintura. A gente tem Mulheres Empoderadas, também traços mais grossos, né? Sempre uma arte aqui com uma mulher empoderada. O Amor Está no Mar, também, que eu gosto muito. Acho que foi um dos livros que eu mais colori. Brinquei bastante com as cores aqui com ele. Realmente amo demais O Amor Está no Mar. Depois viemos para os Gostosuras, então cheio de comidinha boa. Também agora eu tô entrando mais na vibe, tô fazendo mais umas ilustrações aqui, pintando mais para vocês o Gostosuras. Meio que deixei um pouco, né? Então agora eu tô pintando. Bom, a gente tem o Quintal das Flores, que aí também tô pintando mais ele agora. Aqui a gente consegue ver algumas pinturas. E o Quintal das Flores aqui foi o nosso penúltimo livro de colorir. E o último livro de colorir foi os Signos, que foi a pedido de vocês, né? Então, aqui tem as ilustrações. Esse eu não pintei tanto, porque eu tenho essas ilustrações aqui pintadas numa folha à parte, em aquarela, que a gente faz passo a passo aqui no canal. E tô pintando aos pouquinhos esses aqui, ó, os vidrinhos, né? E pintando as constelações aqui pra vocês. Bom, e o nosso próximo lançamento, que vocês já sabem, né? Algumas pessoas sabem, outras nem tanto, seria esse aqui, que é o Meu Mundo Colorido, que é um catálogo de cores. E o que vem a ser um catálogo de cores? Então, esse aqui tá lacradinho, mas eu vou pegar aqui um que eu já estou usando, inclusive. A primeira coisa que eu posso falar pra vocês sobre esse livro é que ele tem a mesma espessura da página de do livro de colorir. Então, o que é bacana, porque o teste que vocês fazem aqui vai dar aqui perfeitamente, tá bom? Outra coisa é que aqui nós temos 32 páginas e esse 64, então é o dobro de páginas para vocês. E o que tem de tão diferente e de interessante nesse livro? Bom, primeiro eu gostaria de dizer que eu fiz esse livro pensando em vocês, mas pensando em mim também. Com os anos aí de experiência que a gente vai adquirindo por colorir, por fazer artes, ilustrações, a gente vai aprendendo que cada material tem um jeitinho diferente de usar, uma mistura diferente de usar. Então, com o tempo eu comecei a ver essa necessidade. Eu sempre gostei de fazer tabelas, de separar as cores que eu gosto de usar, separar as misturas para ver qual lápis mistura melhor, não mistura. Então, tudo isso para mim faz uma diferença e aí eu resolvi criar esse catálogo de cores. Porque é um catálogo de cores, não são só tabelas, né? Mas é uma infinidade de outros catálogos que a gente vai colocando aqui. Pra gente definir também, não só quais os lápis a gente gosta de usar, quais as cores tem esses lápis, e sim, quais as cores que a gente gosta de usar, as combinações, texturas que a gente gosta de fazer. Bom, vamos abrir aqui, eu vou mostrar pra vocês. Então, a gente começa, ele é em Airol, né, esse ferrinho que tem aqui, né, chama Airol, e ele é legal exatamente porque a gente pode dobrar aqui e usar sem atrapalhar na hora que a gente for catalogar e tudo, e também não ocupar tanto espaço na nossa mesa. Aqui sempre tem uma folhinha com apresentação, uma folhinha para vocês poderem escrever o nome, e até mesmo aqui, ó, para não deixar, eu deixei aqui a capa para vocês, se vocês quiserem colorir também. E aí, a gente começa as tabelas de cores. Então, essa que eu fiz em live já tá preenchida. A de cores é assim, quando não está preenchida, e assim quando está preenchida. Aqui eu fiz algumas separações pra gente, porque às vezes a gente tem lápis pequenos, às vezes a gente tem muitos lápis, e ao mesmo tempo que a gente tem essa quantidade de lápis, a gente quer fazer os testes, mesmo se a gente tiver só 12, a gente quer fazer uns testes básicos com ele. Se a gente tiver 100, a gente também quer fazer. Então, por isso que eu levei em consideração essa tabela. Aqui, a gente consegue fazer as misturas de cores, aqui eu coloco todas as cores que vieram, e aqui eu já seleciono quais que eu vou usar como primárias,
né? Então, 1, 2 e 3 são as primárias. Então, eu já peguei um amarelo, um vermelho e um tom de azul aqui que eu escolhi para fazer esse círculo cromático, as misturas. Inclusive, esse coraçãozinho aqui é a mistura dessas 3 cores. E aí, eu vou usando os lápis para criar aqui toda essa tabela, ver como ele funciona através das misturas aqui, ó, através do branco e do preto, acrescentando matiz, tom, sombra, como que ele fica se a gente aplicar uma borracha ou uma caneta, e aqui como que esse lápis ele se comporta em tons diferentes de folhas. Então, aqui eu coloquei uma cinza, uma preta e a branca, pra gente ver com fundos diferentes. Aqui a gente também consegue ver o degradê de uma cor, degradê de duas, e aí a gente faz esse mesmo degradê, essa mistura aqui, para ver se quais as cores aqui que a gama de cores que a gente consegue alcançar. Então, essa primeira tabela aqui, ó, vou abrir de novo, peraí. Ela tem de 48 até 48 cores, tem de até 72 cores. E aí, o que eu fiz aqui? Eu sei que às vezes a gente tem lápis de 100 cores, por exemplo, o Super Soft eu tenho 100 cores. E aí, eu fiz uma tabela aqui pra misturar, pra fazer só a gente conseguir tabelar as cores aqui. Isso não me impede de a gente voltar aqui e fazer os testes, né? Por exemplo, eu tenho 130 cores, então a gente usa a tabela anterior e faz a complementação nesses aqui que tem mais 100 cores pra gente poder tabelar. Então, esse foi o objetivo aqui, dessas primeiras páginas. E aí, a gente pula para a página do círculo cromático, porque aqui a gente faz um círculo cromático bem preliminar, tá vendo? Onde a gente faz as misturas, mas aqui a gente vai usar o círculo, a gente não precisa necessariamente fazer as misturas. A gente pode pegar as cores que a gente tem na caixa, então, por exemplo, eu tenho um laranja, eu já encaixo entre a mistura do amarelo com o vermelho. Eu não preciso necessariamente pegar o meu amarelo, o meu vermelho e criar. Por que esse círculo é interessante? Porque aqui eu explico um pouco sobre a teoria das cores. Então, colocando as cores aqui, vocês vão entendendo o que são primárias, secundárias, terciárias e também entendendo a harmonia, né? A teoria das cores, de cores análogas, complementares, triádicas e monocromáticas. E aí tá tudo explicandinho aqui para vocês. Outra coisa que eu acho bem legal, que seria essa nossa próxima tabela aqui, que seria as minhas cores dentro do círculo cromático. Então, às vezes eu tenho uma gama bem legal de cores, mas eu não consigo entender como que eu vou usar harmoniosamente para escolher minha paleta, por exemplo. Então, aqui a gente pega o lápis que a gente tem, e aí a gente vai aprender a colocar aqui cada cor no seu devido lugar, para depois também, quando a gente quiser pintar ou criar aqui mais pra frente as nossas cores preferidas, as nossas harmonias de cores, a gente vai entender mais colocando aquelas cores do lápis aqui no nosso círculo. Isso tudo, gente, com o tempo eu vou fazendo aqui no canal para vocês entenderem, tá? Eu já fiz a primeira, que foi a primeira página, mas eu vou fazendo todas. Aqui é a tabela de mistura de cores, então você não precisa ser as 12 cores, ter um lápis só de 12 cores, mas você escolhe as 12 cores que você mais usa e coloca aqui para fazer essa mistura dentre os lápis, para ver qual é o resultado, como fica. Isso é bem legal também. Aqui tem algumas tabelas que vocês podem usar vários tipos de cor, e aí a gente chega mais agora nessa parte onde a gente vai começar a deixar com a carinha da gente, né? O que cores que a gente gosta de usar, quais são os materiais que a gente gosta. Então, aqui são meus tons de pele. Vocês conseguem ver que o cabelinho tá pintado, os olhos estão pintados, exatamente para vocês focarem só na pele dela. E aí, aqui vocês podem fazer inúmeras tons de pele diferentes, cores, misturas, e colocando aqui todas as especificações do material que você usou. Temos, além de tons de pele, tipos de cabelo. Então, cabelos de menina, femininos, cabelos masculinos. Mas é óbvio que é mais espaço pra gente colocar aqui cabelo. E aí, sempre com esse esqueminha da gente poder colocar aqui a numeração. Na verdade, eu falo mais cabelo mais curtos e mais compridos, né? Não é nem cabelo de menino e de menina, não vamos rotular, não é verdade? Então, aqui, por isso que a pele já tá pintada, a roupa já tá pintada, pra gente focar só na parte do cabelo. Aqui tem uma folhinha só pra gente focar nos olhos, então tem bastante olho aqui, e aí a gente consegue focar
na pintura dos olhos. Por exemplo, aqui no meu livro de colorir, eu gosto de usar esses olhos aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu acho uma que tá com olhos abertos. Por exemplo, essa daqui. Então, tá vendo? Aqui eu já pus uma mistura de violeta. Então, existe uma infinidade de misturas que a gente consegue fazer e eu deixei aqui exatamente pra gente poder catalogar isso. E roupas, gente, não só o tipo de roupa, né? Aqui tem maiô, tem vestidinho, tem calça, tem blusa, camisetinha, moletom, mas também texturas. Então, aqui a gente pode, textura de jeans, um jeans azul, um jeans mais claro, uma roupa tie-dye. Então, vocês têm aqui a possibilidade e sempre colocando aqui a referência, a cor que você usou e o número ou a marca que vocês estão usando. Esses potinhos aqui, eu achei bem legal de fazer, porque eles são mais ou menos pra gente fazer igual dos signos aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu falo 3 cores, então aqui eu usei 3 cores. A gente pega e mistura aqui 3 cores pra ver quais são as misturas de cores que a gente gosta, que a gente acha harmonioso. Então, por exemplo, eu gosto muito daquela mistura ali que eu pus no aquário, que é um azul clarinho, um roxo e um azul mais um turquesa, né? Um azul e um roxo. Então, eu gosto dessa mistura. Eu também gosto muito de amarelo, rosa e roxo. Tem os tons monocromáticos que a gente vai do amarelo, do laranja pro vermelho, às vezes pro marrom. Então, aqui a gente vai conseguir tabelar e sempre com a ideia daquele círculo cromático ali que vai ajudar. Às vezes até a gente pensar em cores que a gente não tinha pensado antes. Bom, e aqui tem mais outras combinações que a gente pode fazer, de 4 cores, combinações aqui, eu deixei linha exatamente para vocês, eu quero colocar mais cores, mais misturas, e aí sempre aqui escrevendo um pouco sobre como foi feita essas misturas. E, gente, uma coisa que eu gosto muito, aquelas paisagens, né? Então, o que que eu fiz? Eu deixei só aqui já, para facilitar, né, gente, o coqueiro, e aí aqui a gente pode criar paisagens de fundo também, misturando várias cores. Tem de coqueiro, tem uma paisagem aqui, mas eu falei que dá para fazer uma aurora, várias auroras boreais aqui de cores diferentes, puxados para o amarelo, puxados para o rosa, para o neon, ou mesmo simplesmente um céu noturno, ou pode ser também durante o dia, que eu acho que vai ficar bem bacana. E aqui eu deixei esse espaço também, porque aqui a gente vai ter a luz, então pode ser da lua, do sol, pode ser nublado, a gente pode pôr nuvens também, e o efeito da água aqui, a gente também pode treinar e testar aqui com várias cores. Também temos texturas, então tem textura de piso de madeira, só madeira, tijolo. Então, aqui é o básico e aí em cima a gente vai aplicando aqui, por exemplo, do mármore, piso de pedra, paredes de pedra. Então, eu acho que é bem bacana fazer esses testes aqui. Água, tá vendo? Então, eu já deixei aqui mais ou menos para facilitar vocês. E para finalizar, paletas. Eu acho muito legal a gente também definir já uma estrutura de paletas. Então, aqui eu já deixei como sugestão primavera, verão, outono e inverno, né? Já com tema. E por que que tem 2 iguais? Porque não é porque é verão que a gente tem que fazer sempre igual, né? Então, vocês podem testar aqui paletas diferentes. E aqui também eu deixei alguns desenhos para vocês colocarem o tipo de paletas que vocês querem. Então, a gente pode pôr pastel, neon, tons quentes, tons frios, existe uma infinidade, né? E aí você pode nomear também as paletas de vocês do jeito que vocês gostarem, preferirem, com a mistura de cores que vocês quiserem. Então, tem aqui mais algumas opções para vocês criarem as suas próprias paletas e, fim, chegamos ao fim do nosso catálogo. Então, eu tentei fazer um catálogo bem completinho. Pra mim, assim, na minha opinião, tá bem completo. Acredito que não falta nada, ou se faltar é muito pouco. E é legal porque aqui é a nossa Bíblia, né? Então, tem todas as informações que a gente gosta, que a gente precisa, principalmente quando a gente vai colorir ou até mesmo criar uma arte. Eu vou criar uma ilustração. Mas eu lembro que tinha uma combinação que eu gostava. Você volta aqui e vê a combinação de vocês. É para realmente preencher e ser um catálogo super pessoal de vocês. Então, eu fiz com muito carinho. Eu tô muito feliz com a criação desse catálogo de cores e tentei fazer algo diferente de tudo que eu já tinha visto por aí, né? Eu já tinha visto algumas ideias, mas assim, um catálogo completinho eu nunca tinha visto, né? Até então. Então, eu realmente tentei fazer algo diferente e com a minha cara e com as características do que eu também preciso para me ajudar
E isso aqui, gente, acaba sendo um estudo também, né? A gente vai estudando e vai aprendendo mais sobre as cores e sobre o tipo de harmonia que a gente gosta mais. Espero que vocês tenham gostado. Os meus livros você encontra no site da Livraria Criativo, www.livrariacreativo.com.br. É só vocês digitarem lá Camila Cabral, que vai ter todos os meus livros para vocês poderem ver. Então, desde os de colorir, de lettering, artbook e o catálogo agora, que é a novidade. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau, tchau.